Aviso importante. O canal Casa Plataforma de Oração só possui um perfil oficial no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Todas as mensagens divulgadas por terceiros estão autorizadas a serem propagadas, desde que sigam as seguintes diretrizes: sem cortes, sem alteração no conteúdo e teor da mensagem, sem vincular outros canais e pessoas, sem alterar os títulos e texto das capas, e vinculando explicitamente o canal oficial da Casa Plataforma de Oração em evidência. Não nos responsabilizamos por outros que distorcerem os fundamentos das mensagens originais. Bom, eu não preparei nenhum estudo, mas ontem eu conversei muito com o Pedro, que eu estava tão incomodada com umas coisas assim, por causa de algumas perguntas que foram feitas naqueles dias que a gente fez as perguntas, e fizeram uma pergunta sobre a expansão. Foi perguntar ao Pedro se da expansão de consciência, como ele falou, eu já nasci com com a consciência expandida, desperto, isso. Aí eu fiquei pensando em tudo que eu questionei minha vida inteira, o que me levou a buscar mais. E eu falei assim, poxa, eu acho que eu poderia trazer isso de uma forma, porque como eu fui inserida em religião evangélica, e como eu já falei, fui criada desde pequena, frequentando a igreja, participando de escola dominical, participando daqueles estudos que a gente tem, né? Então, o que me levou aos questionamentos, que eu acredito que possa ajudar as pessoas, não só evangélicos, mas até pessoas que possam ter os mesmos questionamentos que eu fiz a minha vida inteira. E eu queria trazer esses questionamentos, que eu acho que é muito produtivo, né? Uma passagem na Bíblia que sempre me incomodou, que eu questionava, era primeiro em Gênesis, que quando a gente lê os primeiros capítulos de Gênesis, que fala da criação da terra, você vê ali que são 2 capítulos falando de criação e de povoar a terra. São 2 capítulos diferentes e trazendo o contexto. E isso sempre me incomodou, porque eu vi ali que havia mais de um povoamento, mais de uma transformação, isso sempre me incomodou. Então eu via um processo evolutivo. Por mais que o evangélico só aceita o criacionismo, eu ali via a evolução e eu via transformações, mudanças constantes. E até depois que eu passei a estudar, que eu vi quando houve o planeta Tiamat, que houve a colisão e um pedaço que se desligou e a Terra foi transformada. Então eu vejo que tem fundamento ali, e isso me ajudou a buscar mais, porque é uma passagem que sempre me incomodou, essa passagem de Gênesis. E mais ainda quando eu ia em João, que falava assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e dizia assim, o verbo era Deus, e o verbo andava sobre a face da terra, aquela coisa toda. Eu questionava muito isso, porque na igreja evangélica se coloca que Cristo é Deus. E eu nunca vi Cristo dessa forma. Eu nunca vi Cristo como Deus, assim, como fonte criadora. Eu nunca vi dessa forma. Até quando eu orava, que eu pedia assim, em nome de Jesus, eu via ele apenas como um intercessor. Alguém que olhava as minhas necessidades e que me ajudava, que até intercedia. Eu sempre via ele dessa forma. Eu não via ele assim como se estivesse no lugar de Deus, como se fosse Deus encarnado. Não.
A gente sabe que, como fala que nós podemos ser deuses pelo processo evolutivo, da expansão de consciência que a gente possa adquirir. Mas eu nunca senti desta forma. E quando eu vi essa passagem, que eu fazia, no princípio era o verbo, que no princípio era a ação, a palavra, então a ação, a palavra, ela era transformadora, ela criava tudo, e ali mostrava o poder da criação, que dentro de nós, como diz assim, o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Gente, nós saímos dele, todos nós temos a centelha do Pai. Então, o princípio de tudo é Deus. Eu sempre vi isso, gente, o princípio de tudo, Deus. Então, eu vi ali quando ele se refere que o verbo encarnou, se fez carne, sim, todos nós. Nós somos resultado da palavra, da ordem de Deus, faça-se, construa, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou me doar, eu vou me dividir, autorizo os outros espíritos a criarem. E eu sempre vi assim, eu me questionava, que eu falava assim, não é possível que com tanta gente que vem para a Terra, nasce, morre, passa por um processo reprodutivo, vem mais espíritos, não é possível que não haja. Eu sempre questionei a questão da reencarnação. Eu falei, porque tem alguma coisa errada. Como é que fica criando indefinidamente, mandando sempre gente nova para cá? E por que fala sobre a questão do inferno? Que você tem que ir lá para vamos colocar assim, expurgar. Então, eu sempre questionei isso. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, que não está batendo. Essas questões não batem. Para mim, não batia. E eu questionava muito e pesquisava tudo isso. Quero estar escorregando na minha calça. Eu questionava tudo isso, porque eu dizia assim, tem algo além, isso aí está muito limitado para mim, e eu ficava realmente me questionando muito sobre isso. E quando eu ia estudar sobre Jesus, eu via muitas das coisas que Jesus falava, quando ele dizia assim, que ele e o Pai era um, e que ele não se colocava como um Deus, ele não se colocava no lugar do Pai. E quando ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu entendi assim, pô, ele tem que ser seguido, é um modelo a seguir. Sabe, eu via dessa forma, eu não via como se ele fosse aquele que, é Deus, não. Eu via que ele trazia uma mensagem e ele era um modelo para ser seguido. Tá? Eu via dessa forma. Então, isso tudo me fazia questionar, porque eu ficava questionando tudo. E eu resolvi gravar porque eu acho que talvez ajude alguns irmãos evangélicos, porque eram os meus questionamentos, e eu procurava esse estudo. E quando algumas passagens de Jesus é interessante, que tem uma que me marcou muito, que é das bodas, em que as pessoas são convidadas para o casamento e se recusam, não vão, aí ele manda que vá nas ruas convidarem todas as pessoas que estavam assim, sem preparo, sem roupa adequada para o casamento. Essa passagem me questionou muito, porque eu vi uma situação que eu vi pessoas que foram convidadas a participar, a evoluir, a trabalhar, sabe? E pessoas que estavam despreparadas nas ruas, que aí foram trazidas que eu vejo como trabalhadores até de última hora, que foram trazidos, e aqueles trabalhadores de última hora que foram trazidos, tinha aquele que veio sem uma visão de participar, porque ele não se preocupou em estar de forma adequada. Então eu me questionava sobre isso, eu ia assim, gente, aqui tem algo mais.
nessa passagem, que não é da forma como se explica, que a divisão do joio e do trigo. Não, eu não via dessa forma, eu via de algo mais, que era já uma opção de livre-arbítrio, de você escolher fazer a obra. Você escolher. Então, você vem com a missão, você escolhe se quer ou não, você decide não fazer. Então, você é convidado para bodas e você se afasta das bodas. Mas tem aqueles que vêm até assim, com uma pequena missão, vem com alguma dificuldade, também é convidado. E às vezes ele quer vir fazer de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira. Tem que ser feito com muito carinho, com muito amor, com muita entrega. Não é fazer de qualquer jeito. Eu sempre vi dessa forma. E isso me questionava, eu sempre questionei, eu falei assim, poxa, se Jesus, eu via Jesus como um intercessor, eu não via ele como um Deus, dizia assim, o Deus Criador, eu via como intercessor. E eu ficava pensando assim, por que, questionava, por que Jesus é o primogênito? Por que ele é o unigênito, primogênito, filho de Deus? Porque se for pensar dessa forma, é um favoritismo. Só ficar assim, não, é o primogênito, é o unigênito. E os evangélicos têm o hábito de dizer que nós somos filhos de Deus por adoção. Porque a gente aceita Jesus, somos adotados por Deus. E eu questionava Deus, eu falei, tem alguma coisa errada aí, isso não está batendo para mim. Porque se eu vejo Deus como uma fonte criadora, que eu via Deus como criador, criando tudo, por que Jesus era muito especial e os outros não? Eu questionava isso. E depois, quando foi se colocando aqui, as mensagens vieram e eu fui adquirindo o estudo, aí eu entendi, o meu entendimento, quando Jesus até conversava com o Pai, ele conversava com o Pai que o criou. Vamos colocar, foi o Cristo planetário? Não sei se foi o Cristo planetário que criou Jesus com autorização de Deus, porque Deus autoriza os espíritos a criar espíritos. Assim como o espírito do Pedro foi criado pelo espírito de Jesus, por Sananda. Porque ele, com outras consciências, criou o espírito do Pedro, como Jesus, com outras consciências, criou outros espíritos. E ele, como ele diz, que o espírito do Pedro foi o primeiro espírito que ele criou. Criou para habitar que planeta? Quando criou e disse assim, vou te colocar no planeta tal. Foi isso que eu pensei. Porque, assim como foi Jesus, quem criou Jesus, que foi autorizado, que Deus autorizou, essas consciências vão criar Jesus, criou Jesus. E diz assim, tá, você vai iniciar nesse planeta aqui. Então, pode ter sido que ele tenha sido criado por um Cristo planetário, foi o primeiro espírito a ser criado por um Cristo planetário, para ser o primeiro espírito a estar habitando um determinado orbe. Então ele se torna o primogênito daquele... É o primogênito daquele espírito que o criou e é o primogênito, é o primeiro a habitar aquele orbe. Então eu comecei a pensar, a ver dessa forma, que eu falei assim, gente, isso para mim tem sentido. Tem mais sentido do que... Tem sentido. Eu fiquei assim, por que a gente então não abre? Porque para mim, eu vejo desta forma. Por isso que às vezes quando eu vejo questionamento, que tem muito questionamento de evangélicos lá nas gravações, que dizem assim, mas Jesus é um único Filho de Deus. Não único. Todos nós somos criados por ordem de Deus. Saímos da fonte criadora, porque quem nos criou saiu dele. Então, todos nós temos a centelha de Deus. Então, ele não é o único. Nós podemos, se nós quisermos falar em único, podemos sim falar em único. Dizer que nós somos, cada um de nós é um único para Deus, porque cada um de nós é individualizado, Ele nos conhece, ninguém é igual. Os espíritos que são criados, cada um tem a sua diferença.
O meu espírito é de uma forma, o espírito do Pedro de outra, do meu marido de outra, cada um tem um... E nós temos... A Bíblia tem uma frase que diz que Jesus nos conhece, que Deus nos conhece pelo nome, que quando Ele nos cria, Ele nos dá um nome. É um nome espiritual. Tanto que em Apocalipse fala que quando nós retornarmos, nós seremos chamados pelo nome que nos foi dado na criação. Cada um de nós tem esse nome. Então, isso quer dizer que nós temos as nossas características próprias. Deus nos conhece pela característica de cada filho. Então, cada filho é único para Ele. Porque um vai ser diferente do outro, não vai ser igual. Mesmo quando se fala na criação de almas gêmeas, elas são gêmeas porque elas têm uma ligação muito forte, mas isso não quer dizer que elas vão ser idênticas. Cada um vai ter a sua característica. Tanto que tem características de temperamento, características de comportamento, tem características diferentes. Então, eu estou trazendo questionamentos que eu fazia há muitos anos. Eu estava na igreja, eu olhava assim, eu falei, isso aqui não está batendo para mim. Tem algo mais. E eu me lembro que várias vezes os mentores que vinham aqui, que usavam os médiuns, usava Pedro, Sabrina, falavam assim para mim, as respostas estão te sendo dadas, muitas respostas virão. E quem já ouviu eles falarem assim para mim aqui vai dizer assim, ela estava recebendo resposta acerca do trabalho espiritual. Não, gente, eram muitas respostas que vinham de muitos questionamentos de uma vida inteira. Me vinham as respostas, porque aqueles questionamentos, as coisas que aconteciam me traziam as respostas, eu analisava com as respostas. Tá? Como eu li muito nos vídeos que foram colocados, essa questão das pessoas questionarem em cima disso que eu estou falando, eu estou trazendo o que eram meus questionamentos e que me fizeram buscar, abrir a mente para compreender. Porque eu acho que é uma limitação, é a gente limitar demais Deus, achar que a gente fala assim, Deus é imparcial, tá? Como é que a gente põe Deus como parcial? Só tem um único filho, os outros são adotados? Então deixou de ser, eu questionava isso, então não é mais imparcial. Deus não, os mentores falam assim, Deus não tem privilégio de filho, Ele ama todos iguais. Então, se Ele ama todos iguais, nós somos todos iguais para Deus, então não tem separação. Então não tem isso aí é uma postura nossa. Então eu fui questionando, porque eu disse, não, isso aí é uma convicção nossa, que não é Deus nisso, é nós que criamos essas convicções. Então, Jesus é igual a nós. É como diz os mentores, Jesus é o irmão mais velho. Eu como evangélica, mesmo criada na igreja, eu sentia Jesus como, assim como os católicos veem em Maria uma intercessora, eu via em Jesus um intercessor. Eu via um irmão mais velho que estava cuidando de mim, zelando por mim, intercedia por mim. Eu via desta forma. Assim como a gente tem, você vê quantas histórias de irmãos que saem, principalmente quem é irmão mais velho, né? Que sai na rua, vai sempre defender o menorzinho, né? Às vezes intercede até pelo pai. Isso eu posso dizer aqui dentro da minha casa, que funcionava assim, não só mais velho como mais novo. Porque eu conto aqui para as pessoas que são mais próximas, que eu falo que eu nunca gostei de estar batendo em criança. Eu não sou eu tenho horror de estar corrigindo, educando criança com pancada. Eu não fui educada assim. Eu trago esse exemplo que meu pai é esquizofrênico e eu não sei o que é. Eu acho que eu nunca apanhei na vida pelo meu pai. Eu até digo assim, um dia meu pai bateu, foi tão traumático que eu não lembro. Sabe? Foi uma coisa tão traumática, porque meu pai não era assim, olha que meu pai era uma pessoa problemática, mas ele tinha um amor muito grande pelos filhos, ele não gostava. Quando a gente brigava em casa,
meu pai fazia a gente se abraçar e beijar, um pedir perdão para o outro. Um irmão tinha que abraçar o outro, beijar e pedir desculpa. Ele não admitia briga entre irmãos. Então eu sempre adotei essa postura aqui. Aí eu vejo, eu estava até conversando com ela hoje, eu vejo meu filho adotando a mesma postura com a minha neta. Ela falou assim, que lindo ele conversar com ela. Eu falei, porque foi dessa forma que eu conduzi. Então era interessante que quando eu colocava os dois de castigo, que eu dizia assim, senta na cama, vai pensar. Aí vinha a Sabrina, mãe, que se eu botasse o Augusto de castigo, vinha a Sabrina, mãe, que é Sabrina? Coitado do Augusto, não aguenta mais pensar, já pensou muito. Aí eu dizia assim, diz a ele que eu já vou lá conversar com ele um pouquinho. Quando era Sabrina, vinha o Augusto, mãe, coitada da Sabrina, não aguenta mais pensar, já pensou muito. Eu falei, eu vou lá conversar, então... via união, e eles não eram irmãos, é tio e sobrinho, mas foram criados como irmãos, se consideravam irmãos, porque eles não conseguem se ver como tio e sobrinho, eles se veem como irmãos. A diferença de idade era de 5 anos, quando Augusto nasceu, Sabrina tinha 5 anos, a Sabrina era tia e Augusto o sobrinho, e a mesma coisa Augusto com o João, o Augusto não consegue ver João como primo, é sobrinho. É o sobrinho dele. Então, eu estou trazendo isso para a gente entender a ligação de irmãos como essa ligação forte, que um cuida do outro, um zela pelo outro. E Jesus é nosso irmão mais velho, talvez seja, vamos colocar assim, pode ter sido primogênito para esse planeta, é o nosso irmão mais velho, foi o que estreou, que veio aqui estrear o planeta. Ele cuida de nós, ele zela por nós. É um irmão mais velho que está zelando. Então, a gente tem que abrir essa mente. E uma outra coisa que me incomodava muito, uma passagem na Bíblia, que Jesus vai lá no templo e quebra tudo, porque era o negócio que havia dentro do templo, movendo dinheiro, e ele quebrava tudo. Aí o pessoal dizia assim, não, Jesus não errou ali, ele agiu certo, ele não errou, ele não usou de truculência. Eu falei, mas como ele foi truculento? Ele quebrou tudo, ele brigou, ele fez aquele, expulsou, ele agiu com ira, ele agiu com fúria, com ira, com revolta. Ele foi igual a nós, ele reagiu da mesma forma que nós reagimos. Aí o pessoal, não, mas ele é Deus, ele não... Falei, gente, não, ele teve as mesmas emoções que nós, e eu questionava isso. Quando falava na Bíblia, eu falei assim, gente, isso é difícil de eu aceitar isso. Dizer que ele não teve as mesmas reações que a gente teve, ele teve. Ele teve ali uma reação de fúria, de revolta, de indignação. Ele teve as reações que a gente tem. Aí o pessoal diz assim, você não compreende Deus. Claro que eu compreendo, eu só entendi que Jesus agiu igual a gente. Sabe? Então, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, Jesus não agia assim. Agia, ele agiu. Ele fez, está lá na palavra. Aquela reação dele foi indignação, foi revolta, foi ira, mas é como diz assim, vocês podem irar, mas não pequem. A gente não vai, se irou, fez a coisa errada, depois a gente reformula. Diz assim, meu Deus, me perdoa, vai pedir perdão para o irmão, vai reformular a si mesmo, mudar seus pensamentos, vai controlar suas emoções. Então, é dessa forma que a gente tem que ver. Porque senão a gente põe vídeos maravilhosos no canal, que traz um conhecimento muito grande, e a gente vê o irmão ainda que esses pensamentos tão assim, dentro dessa... Eu sei que cada um tem seu tempo. Eu converso isso muito com Pedro, converso com a Sabrina, eu sei que cada um tem o seu tempo, cada irmão vai alcançar. Eu que sempre trabalhei muito com pessoas assim, vamos colocar assim, pessoas bem simplórias, já trabalhei muito com pessoas simplórias. Eu já trabalhei em postos de saúde, gente, que
às vezes eu atendia as pessoas e fazia assim as coisas com tanto carinho com elas, que, coitada, elas voltavam, eu ia para casa, meu marido é testemunho, eu levava sacola de cajá, sacola de manga. Lembra que eu apareci em casa com a feira pronta? Porque elas ficavam tão sensibilizadas, porque você dá atenção, sabe? Dá aquela atenção. Então, eu sentia a dificuldade de entendimento. Porque dava uma orientação, elas vinham fazendo tudo errado. Aí eu falei assim, mas eu não falei isso, eu expliquei isso. Eu entendi isso. Então a gente vê a dificuldade do entendimento. Então eu lidei muito com pessoas assim, que não conseguia alcançar. Então eu entendo que tem isso aqui no nosso meio, no meio espiritual, tem alguns que vão expandir mais rápido, outros vão ser mais lentos, outros vão ser... alguns vão colocar assim, está engatinhando, outros estão aprendendo a andar, outros já estão caminhando mais rápido. A gente tem que ter esse entendimento. Por isso que eu estou gravando dessa forma, porque eu já passei pelos meus processos, pelos meus questionamentos. Estou trazendo alguns, eu não vou trazer todos, porque eu tenho que lembrar de todos os questionamentos que eu fazia, mas eu estou trazendo alguns que eu até vejo lá nos comentários, e são questionamentos que eu me fazia e que hoje eu tenho as minhas respostas. Então, eu estou trazendo para que os irmãos, se puderem ouvir essa gravação que eu estou fazendo, entender que eu também fazia os mesmos questionamentos que eles fazem. E eu cheguei a um consenso, eu estou trazendo aquilo que eu expandi, para que a gente possa, assim, crescer juntos, porque a nossa evolução só tem... Eu vejo assim, a nossa evolução, quando eu digo de todos nós, só tem significado se a gente pode se ajudar e crescer junto. Porque não adianta eu dizer assim, eu estou lendo, meu irmão não alcança. Às vezes eu falo assim, eu sei que meu irmão não está alcançando, mas eu tenho que ter a paciência de entender que ele não está alcançando. E eu tentar buscar várias formas de passar de uma forma muito adequada que ele possa alcançar. E eu vejo às vezes nos vídeos, quando as pessoas dizem assim, poxa, quando a Sônia falou, eu entendi a questão da Bíblia, porque eu acho que isso ajuda muito. E esses dias, foi ontem que eu estava conversando com o Pedro, que eu estava falando para ele sobre essa transição. Oi? Não, porque ontem a gente foi hoje de manhã que a gente orou, a gente acabou conversando, eu estava orando com ele de manhã. Eu vejo assim a transição planetária, que a gente fala tanto o que eu estou trazendo agora sobre a transição planetária é uma visão minha, tá? É uma visão que eu entendi desta forma. Eu não quero que o irmão entenda que eu estou trazendo uma mensagem, pode ser até alguém pode estar me intuindo, mas é eu, Sônia. Então eu estou assumindo a responsabilidade por aquilo que eu estou falando. Tá? Eu vejo a transição planetária, eu vejo assim, às vezes, quando eu estou orando muito, várias vezes eu já me sintonizei com a Terra. Teve uma vez aqui até que eu me sintonizei tanto com a Terra que eu fiquei 2 dias ligada com a Terra. Fiquei no dia seguinte a gente se reuniu, lembra? Que eu ainda estava ligada com a Terra. E a gente vê, quando os mentores dizem que a Terra pede para evoluir, que ela clama pela evolução, ela clama pelo crescimento. O espírito de Gaia quer crescer. Então,
ela quer evoluir, ela não quer mais ficar numa dimensão para poder receber os irmãos que só estão naquela dimensão. Ela quer crescer um pouco, porque ela sente a necessidade de crescer, ela precisa disso, e ela quer crescer, ela quer evoluir. E nessa transição, está se dando oportunidade a nós, espíritos aqui na Terra, de escolhermos evoluir com ela, ou nós fomos ser realocados em outros locais compatíveis com a nossa evolução, porque ela precisa, ela está implorando, ela quer e ela vai, já está indo. Então, está se dando a oportunidade a nós de escolher. Vocês querem acompanhar ela ou vocês preferem procurar ter um outro local que seja compatível com aquilo que vocês sintonizam, da forma como vocês gostam de viver, da forma como vocês estão. Então, é isso que a espiritualidade está nos dando, essa oportunidade de escolha. Então, quando a gente fala, quando eu entendo da expansão de consciência, a espiritualidade não está impondo uma evolução, dizer assim, não, vocês têm que de qualquer maneira, não está botando a corda no pescoço da gente. Eles só estão dizendo assim, vocês estão tendo a oportunidade de fazer a escolha. Se vocês querem acompanhar a evolução dessa Terra, porque ela está pedindo para evoluir, ela vai evoluir, ou se vocês preferem para um outro local compatível com a evolução que vocês estão, e lá vocês vão continuar o processo até vocês despertarem, chegar o momento de vocês despertarem e acompanhar então a evolução de um outro planeta, ou quem sabe até retornar à Terra para continuar no processo evolutivo da Terra. Então é dessa forma que eu entendo. Então isso não está sendo colocado para nós de forma impositiva, mas de forma amorosa. Não é uma imposição. É uma oportunidade que nós estamos tendo. Eu vejo como uma misericórdia. Misericórdia no sentido amoroso. Não dizer assim, Deus está sendo misericordioso. Não, é no sentido amoroso. Dizer assim, filhos, eu vou colocar até de uma forma assim, que Deus olha para a gente e diz assim, filhinhos, olha, vocês têm oportunidade, ou vocês acompanham a Terra, porque eu estou atendendo o pedido dela e ela vai crescer, vocês estão tendo a oportunidade de crescer com ela, ou vocês podem escolher para onde vocês querem ir. É o livre-arbítrio que eu estou dando. Isso é uma forma amorosa de nos tratar. E que a gente simplifica dizendo que é a misericórdia de Deus, porque a gente não tem outra palavra para enquadrar nisso aí. Então, gente, é essa mensagem que eu queria deixar. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a abrir a mente para a gente entender melhor, porque nós já estamos numa época que quando a gente passa para olhar no passado, em que as pessoas não tinham acesso a estudo, se for olhar a parte primitiva, que poucos tinham, tanto que nós tínhamos os escribas, que eram aqueles que tinham acesso à leitura, que escreviam, né? E as histórias eram transmitidas de forma oral, porque ainda não tinha a escrita e as pessoas não estavam alfabetizadas. Então, por isso que muita coisa na Bíblia tá distorcido, porque era passado de forma oral, gravava e passava ia passando e eles iam transmitindo. E eu vejo as brincadeiras que se fazia no colégio, quando você passa o recado de um para o outro. Não sei se alguém já fez essa brincadeira. Fala, passa no primeiro, quando chega no último, o recado já está totalmente diferente. E eu fico pensando nisso na Bíblia, que não é diferente. Porque se tudo foi passado de forma oral, algumas coisas foram escritas, então, muitas das coisas que chegaram a nós hoje não é a realidade do que foi na época, porque foi passado de forma oral. E eu sempre vi isso dessa forma. Então, quando a gente analisa isso, a gente vê que hoje a oportunidade que nós temos, que temos um quantitativo de pessoas muito maior alfabetizadas, com acesso à leitura, e hoje, com a internet, que
que ficou de uma forma muito fácil adquirir conhecimento através da internet, até uma forma mais barata de adquirir conhecimento. Imagine comprar livros e livros e livros e livros, né? Você ia gastar uma fortuna e não ia comprar. E se ganhasse pouquinho, ia ter que escolher entre comprar um livro e comprar um pão. Entre comprar um livro então você tinha que escolher o que comprar. Então, hoje a internet facilitou, celular e internet, gente, facilitou para adquirir conhecimento de uma forma muito mais em conta. A gente vê, assim, pessoas com grandes dificuldades financeiras e consegue ter seu celularzinho com acesso à internet e pode estudar. Sabe, eu sei que tem muitos que não têm, mas uma boa parte tem. E consegue ter acesso a esses estudos de uma forma mais em conta, né, com tudo que está sendo colocado. E eu vejo que nós estamos sendo privilegiados nessa época. É um privilégio para nós termos acesso a isso. A gente ter acesso a esse conhecimento de uma forma mais econômica, porque de outra forma, talvez nós não tivéssemos, como era no passado, que as pessoas não tinham, né? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar, que Deus possa nos abençoar. E vou encerrar.